Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história e das experiências espirituais de Jeanette Birrell. Antes da sua carreira com os dons espirituais, Jeanette fez bacharelado em cinesiologia e se formou em medicina esportiva. Ela também é uma talentosa cantora e musicista. Depois de viajar para o Afeganistão, Europa, Polo Norte e Emirados Árabes, Jeanette recebeu um prêmio humanitário no ano de 2009 do BC Country Music por seu trabalho. Ela também fala como as coisas espirituais funcionam e traz mensagens do mundo espiritual para as pessoas. Carismática, calorosa e sociável, Jeanette explica o mundo espiritual de uma maneira fácil de entender. Ela é uma divertida contadora de histórias e está destinada a se tornar uma das grandes líderes espirituais femininas do nosso tempo. Depois que teve uma experiência de quase morte, ela escreveu um livro chamado Avalon para Aurora e também tem um website, um canal do YouTube, um podcast, além de oferecer cursos e ajudar as pessoas a descobrir os seus dons. Você pode encontrar os links para o seu trabalho aqui na descrição do vídeo. Esse é o 21º vídeo do nosso canal. Você já assistiu os outros? Agora nós vamos ao relato. A Jeanette teve um EQM durante uma cirurgia para conter uma hemorragia uterina. A minha experiência de quase morte aconteceu há 2 anos e meio atrás, durante uma cirurgia de rotina. Toda a minha experiência do outro lado não passou de 20 minutos, mas pareceu ter durado 24 horas. Eu tive a intuição de que algo ia acontecer. Eu me comunico com espíritos regularmente, faço meditação e entro em diferentes reinos. Então eu tinha certeza que faria algum tipo de viagem astral ou faria uma comunicação espiritual durante a minha cirurgia. A minha saúde naquele momento estava muito ruim. Eu estava sangrando 1 tonelada do meu ciclo menstrual e comecei a ter uma hemorragia muito maior do que o meu corpo poderia recuperar. O meu volume sanguíneo e o meu nível de ferro estavam realmente muito baixo. Eu digo isso porque o meu corpo físico não estava nada bem, mas a minha energia era como de uma criança prestes a descer em uma montanha russa. Eu estava muito animada e realmente eu não sabia a razão. Eu estava deitada na maca do hospital. Então o médico disse: "Ok, vamos chamar o homem do gás aqui para te dar oxigênio." E eu comecei a rir. Eu já tinha feito cirurgia antes e realmente eu nunca fiquei tão animada assim. Quando eles me abaixaram, eu saí do corpo e fui andar em uma grama. Era a grama mais verde que você pode imaginar. Era como uma grama de verão, perfeita. Eu estava andando descalça e olhando para a grama. Mesmo caminhando, eu conseguia focar a minha visão em cada detalhe minúsculo da grama. Era simplesmente fantástico. Eu olhava para cima e a cor do céu era o azul mais lindo de todos os tempos. A minha avó estava comigo em espírito. Então eu soube imediatamente que eu estava literalmente do outro lado. Eu não estava apenas tendo uma viagem astral ou tendo uma visão ou experiência espiritual como eu faço regularmente. Eu estava literalmente do outro lado. Eram muitos detalhes. No meu entender, viagem astral é como um estado de sonho super vívido, que parece real. Quando eu tenho uma viagem astral, às vezes é porque o espírito me leva em consciência a algum lugar. Eu consigo ir em diferentes dimensões e já pedi para viajar em vários lugares da Terra. Uma vez, meu marido estava fazendo uma caminhada e o seu GPS não estava funcionando. Já fazia 5 dias que ele estava perdido. Então, eu consegui fazer uma projeção astral para ver onde ele estava. Viagem astral para mim é como projetar a sua consciência. É como um sonho vívido. Mas estar do outro lado, de fato, é estar com os pés no chão, sentindo a terra. É tão real quanto qualquer coisa tangível em 3D. É realmente diferente do que qualquer tipo de experiência que eu tive antes. Eu nunca estive perto da porta. Mesmo quando eu ajudei a levar uma alma para o outro lado, eu nunca pude chegar mais perto que 3 passos, em essência, dessa porta.
Sempre que eu chegava mais perto, a minha alma era impelida para trás porque não era a minha hora de entrar. Para estar realmente do outro lado, você tem que estar, no mínimo, muito perto da morte. Eu tive a oportunidade de sair porque o meu corpo físico estava absolutamente sedado. Isso permitiu que o meu espírito pudesse voar. Eu não precisei ser ressuscitada ou qualquer coisa assim, mas quando eu estava do outro lado, eles me mostraram como seria simples. Era como dar um simples toque em um interruptor e eles desligariam o meu corpo caso eu não quisesse voltar. O meu corpo estava tão enfraquecido que bastava um clique para eles fazerem eu ter um ataque cardíaco em uma cirurgia de rotina e os médicos não conseguiriam me reanimar. Lá do outro lado era realmente muito tangível. Era um 3D tão visceral quanto você está aí na sala agora. Você pode tocar, cheirar e ouvir. Essa é a melhor comparação que eu posso fazer com o nosso 3D. Mas esse reino superior do outro lado é muito mais real. Como eu disse sobre a grama, eu estava andando de pé, e assim que eu pensei na grama, eu comecei a senti-la muito mais de perto. É como se eu tivesse uma supervisão ou super sentidos que as pessoas têm em filmes de ficção científica. Tudo é mais amplificado do outro lado, mas sem excessos, apenas em plenitude. Aqui neste mundo, se eu for te mostrar tudo sobre o Egito, eu posso te mostrar a comida do Egito, tipo, aqui está alguns vídeos, aqui está a música, aqui está isso e isso, mas você nunca foi. Nós podemos conversar sobre tudo e podemos aprender um monte de coisas sobre isso, mas estar literalmente no Egito e plantar os seus pés nos templos é uma história totalmente diferente. Então, eu estava andando e me deparei com uma linda cena de piquenique. Eu vi toalhas de mesa vermelhas quadriculadas. Eu vi a comida e eu vi uma reunião de uma linda família. Lá estavam todas as almas com que eu estive nesta vida e em vidas anteriores. E eu reconheci todas elas e as abracei. Os abraços eram... A comparação mais próxima que pode existir aqui nesse planeta é quando você abraça uma criança que corre para você e se joga nos seus braços. Naquele momento, eu estava super envolvida com a pureza do amor, da gentileza, da energia do abraço e do reencontro de todos os meus que estavam do outro lado. A minha avó, o meu avô, tios e tias, e como eu disse, as pessoas das vidas passadas. Eu me sentei à mesa e fiquei conversando com as pessoas das minhas vidas passadas. Era muito simples, era como se eu estivesse conversando com você. Tipo, o que você tem feito? E você? O que você tem feito? Era como se cada alma se reconectasse de onde a gente parou, desta vida ou de vidas anteriores. Parecia que eu estava há horas e horas naquele lugar, relembrando, sorrindo, me juntando a diferentes pessoas. Elas estavam como nós no mundo físico, mas eram mais iluminadas. A luz era mais brilhante. Elas eram muito mais reais e tangíveis, e tudo irradiava. Assim que eu os vi, eu sabia exatamente quem eles eram. Como quando eu vejo os meus pais entrarem pela porta. Eu não esqueço que eles são os meus pais. Assim também é do outro lado. Foi como se todas as pessoas ainda estivessem presentes na minha vida. Elas não foram esquecidas e nem desconectadas. Eu não estava tão surpresa com a quantidade de pessoas que estavam esperando por mim. Isso me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz por todas aquelas pessoas que lá estavam para me receber. Às vezes, as almas não podem nos ver, porque elas estão presas em uma escuridão. Mas, metaforicamente falando, se elas olharem para cima, elas podem ver quem está por perto e a quantidade de pessoas que estão lá para recebê-las. Quando a minha avó faleceu, ela tinha mais de 90 anos, mas ela veio para mim com a idade em torno de 60 ou 70, porque essa era a época que a minha memória era mais forte com ela. O meu avô parecia ter cerca de 35 anos, mas ao mesmo tempo ele ainda era o meu avô. Isso vai além do visual, é mais uma conexão de alma. Então,
Nós vemos os nossos entes queridos do outro lado? Sim, 100% sim, e são as melhores reuniões de todos os tempos. Depois desse momento, que pareceram horas, pareceu ter durado um dia inteiro, até ficar noite, a minha avó veio, me pegou e me levou para um lugar completamente diferente. Chegamos em uma sala branca com uma grande mesa branca de reunião. A sala era gigante, tinha paredes brancas com janelas. Do lado de fora existiam galáxias, as bordas da criação, as bordas do universo, o ponto em que tudo surge. Ao redor da mesa estava o meu conselho pessoal. Todos nós temos um conselho. O meu conselho era formado por vários seres que se revezavam de tempos em tempos. Alguns eram sólidos, como o meu guia vitalício. Outros guias eram de reinos superiores. Haviam pleiadianos e sírios. Alguns eu já conhecia, outros eram novos para mim. O homem à minha esquerda abriu uma planta com um projeto gigante e eu meio que ri. O projeto era meio parecido com as plantas de construção na terra, mas era diferente. Na minha planta havia uma linha central que era uma luz pulsante branca meio furta-cor. Essa era a linha da minha vida. Nós estávamos focados em um pedaço dessa linha que seguia até o ponto onde eu estava naquele momento. Nós estávamos sentados, revisando com o meu advogado tudo o que eu tinha feito na minha vida. E eu estava meio que fazendo as pazes com a minha revisão de vida. Eu vi outros espíritos fazerem a mesma coisa, mas eu mesma estava fazendo a minha com o meu conselho. Quando eu estava revisando o meu projeto, havia um ser com uns 3 metros de altura. Ele era grande, muito grande, enorme. Ele era um tipo de guardião dos portais. A minha avó também esteve lá em alguns momentos. Ela veio para me levar até lá e depois para me trazer de volta. Todos nós temos um conselho de espíritos diferentes, dependendo do que estamos fazendo neste planeta. Eu, definitivamente, acho que sou das estrelas, mas eu meio que hesito em rotular. Porém, saber as nossas origens é importante porque nos ajuda a saber quem somos. Mas nós já vivemos coisas diferentes em diferentes vidas. Muitas pessoas foram predominantemente humanas na maior parte da sua existência. Outras tiveram vidas predominantemente pleiadianas. Para essas, a humanidade é realmente muito difícil. Conheço pessoas que tiveram EQM e foram para planetas de água e viram seres semelhantes a peixes. Existem tantas galáxias de dimensões planetárias por aí que pensar que nós somos o único planeta habitado em todas as galáxias do espaço é uma coisa um tanto mesquinha. Eu ouvi falar de muitos tipos diferentes de planetas com seres diferentes. Há alguns que se pareciam muito com a Terra, mas, por exemplo, pode ter um horizonte roxo em vez de um horizonte azul. Os planetas aquáticos também têm uma conexão profunda com Atlantis na Terra. Alguns seres estão ligados aos mitos e mitologia das sereias. Existem muitos lugares que as nossas almas podem ir em estado de sonho, viagem astral e também EQM. Isso não se limita apenas aos lugares parecidos com a Terra. Eu tive muitas experiências diferentes. Eu fui em diferentes lugares e vi diferentes seres. Em uma das minhas vidas, eu era uma árvore de cedro. Quer dizer, isso parece loucura, mas a nossa alma deseja experimentar coisas em diferentes perspectivas. Algumas almas vieram das estrelas. Neste planeta aqui, eu tive muitas e muitas vidas humanas. Também tive uma vida síria, vivi um pleiadiano, não há limites. Realmente, é por isso que eu digo, nós somos muitas coisas e neste momento estamos tendo essa experiência humana. Naquele momento, o meu conselho perguntou: Jeannie, você quer voltar? Você quer voltar para a Terra? Eu tive um sentimento e respondi: claro, eu tenho certeza absoluta que sim. E eu não estava com medo e também não estava implorando para não voltar. Eu estava feliz e alegre e eu estava apaixonada pela ideia de voltar. E eu respondi: absolutamente sim.
Então eles me disseram: você não precisa voltar, você cumpriu com todas as coisas que planejou fazer nesta vida e neste momento você pode escolher. E novamente eles perguntaram: você tem certeza que quer voltar? E eu disse sim, absolutamente eu quero voltar. Então eles me disseram: agora que você está voltando para continuar a fazer o que resta no seu plano de linha da vida, faltam apenas 6 polegadas. A memória do tempo que eu vivi antes daquele momento estava bloqueada. Então, eu não sei o que representa estas 6 polegadas que ainda faltam no meu projeto. No projeto, havia alguns pontos de conexão que eram como fusíveis. Eles disseram que eu poderia reorganizá-los se eu quisesse. O primeiro fusível que eu tirei foi um dos meus problemas crônicos de saúde. Eu tive problemas crônicos de saúde em graus variados por toda a minha vida. Quero dizer, algumas pessoas têm problemas muito piores do que o que eu tinha, mas eu era meio que a primeira a adoecer na minha família. Se surgisse uma gripe, eu era a primeira a pegar. Então, eu olhei para eles e perguntei: vocês têm certeza que eu posso tirar esse problema? E eles disseram que sim, e então eu tirei. E novamente eu olhei para eles e pensei: isso só pode ser uma piada. Eu realmente tentei de tudo para melhorar a minha saúde. Então eu tirei esse problema e peguei um outro fusível e troquei de lugar. Eu mudei o meu plano kármico. No lugar do plano de doenças, eu escolhi ter aulas e aprendizados. Eu fiz isso com vários outros fusíveis, mas eles me disseram que eu teria a memória apenas do primeiro e não teria a memória do resto deles. Eles me contaram coisas que aconteceriam em seguida para me ajudar a fazer escolhas quando eu voltasse. Então, eles perguntaram novamente: você tem certeza que quer voltar? E eu respondi: sim, eu quero. Neste momento, eu ouvi uma enfermeira dizer: Jeanette, você está acordada. Então, quando ela disse essas palavras, eu voltei ao meu corpo físico com um forte impacto. A minha avó ainda estava comigo. Eu nem abri os meus olhos. Eu já fiz cirurgia antes, e então eu sei que geralmente eu fico muito grogue. Eu sou do tipo de pessoa que toma um paracetamol infantil e fica tonta. Quando eu me joguei no meu corpo, os meus olhos ainda estavam fechados. A minha avó estava do meu lado. Eu chamei uma enfermeira e disse: preciso que você escreva algo para mim. Com toda lucidez, eu disse: preciso que você escreva 4 coisas que eu vou te falar. Depois dobre o papel e coloque na minha mão. Essas palavras não têm sentido para outras pessoas. Raízes de árvores, grande babá, hora de entrelaçar e fui longe. O meu eu superior sabia que mesmo se eu guardasse todas as memórias, quando eles me dessem remédio, o meu cérebro analítico teria duvidado e teria questionado. Então, essas eram como palavras-chave. A enfermeira me deu o papel, eu dobrei e segurei. Quando eles me levaram para ver a minha mãe, eu abri os meus olhos e disse: mãe, você precisa segurar isso, por favor, não perca, eu preciso disso. E então, eles me deram os analgésicos e tudo mais. No dia seguinte, eu não estava mais sob o efeito de nenhum medicamento. Peguei este papel, desdobrei e li. Assim que eu li, toda a minha experiência veio à minha memória. Eu estava com os meus pais naquele momento, porque o meu marido estava cuidando dos nossos filhos para que eu pudesse descansar. E eu disse aos meus pais: eu tenho que contar a vocês o que aconteceu. Então, comecei a contar para eles toda a história. Um dos acordos que eu fiz do outro lado foi que se eu voltasse, eu compartilharia o que eu aprendi lá. Eles queriam que eu compartilhasse o meu conhecimento como meio de ajudar as pessoas. Aqui no nosso planeta, o compartilhamento de histórias é o que mais ajuda as pessoas a crescerem. Não é que a minha história seja a única resposta. A minha história é um caminho para a conscientização. Por isso, eles disseram que eu precisava compartilhar, eu precisava falar. Eu fiz esse compromisso e por isso eu criei um website, depois um podcast, eu escrevi um livro sobre isso e todas essas coisas.
A coisa mais importante que eu aprendi quando eu vi o meu projeto de vida é a importância do livre-arbítrio. Nós criamos o nosso destino. Isso ficou completamente claro quando me mostraram o que estava no meu projeto. Antes de vir para essa vida, nós nos sentamos com o nosso conselho para criar o nosso projeto de destino com base no que a nossa alma quer aprender, precisa aprender e quer ganhar de experiência. Quando chegamos aqui como seres humanos, temos o livre-arbítrio para fazer escolhas conscientes, para que todas as coisas que planejamos aconteçam perfeitamente. Então, por livre-arbítrio, nós escolhemos as nossas lições e elas se repetem várias vezes até que aconteça o que planejamos. Quando eu cheguei do outro lado, eu pude ver o meu projeto com as partes restantes da minha vida, através não apenas da minha parte humana, mas da minha alma gêmea superior. Eu tive que escolher quais seriam as experiências mais pertinentes. Vamos continuar. Uma grande parte da minha mensagem é: primeiro, com certeza absoluta, nós nos reunimos com os nossos familiares e amigos do outro lado. O meu reencontro foi lindo. Segundo, se alguma vez eu duvidei que a vida continua, essa dúvida desapareceu. Eu realmente nunca duvidei disso, porque eu conversava com espíritos bem antes dessa experiência. Mas estar do outro lado foi muito mais forte. Eu era eu, mas eu estava melhor. Meu corpo físico parecia completamente irrelevante. Eu não tinha nenhum pensamento e nenhuma preocupação. Eu estava completamente inteira do outro lado. E o outro lado era muito real, muito tangível e, o mais importante, muito amoroso. A alegria e a felicidade são as palavras mais próximas que eu posso encontrar para explicar o sentimento lá. A compreensão, a harmonia, a compaixão, era alegria e felicidade, mas sem excessos. Eu acho que às vezes quando nós pensamos nessas palavras, alegria e felicidade aqui na Terra, nós pensamos em excessos, mas lá elas estavam em perfeito equilíbrio. Então eu voltei com um apreço enorme pela vida humana, mas também uma compreensão muito clara de que a vida humana é diferente da vida da alma. As perspectivas são bem diferentes. Quando eu voltei, eu vi que precisava de alguns ajustes vindo da vida espiritual. Essa experiência me mostrou o valor da vida humana como uma oportunidade de aprender e crescer através das experiências físicas densas que temos aqui. O que importa é o que fazemos da nossa vida, como escolhemos estar em cada momento, cada situação. E como a vida humana é preciosa por causa do que podemos ganhar em termos de sabedoria de alma e de experiência de vida. Por isso, quando perguntaram se eu queria ficar, eu pensei: eu já investi tanto nessa vida que eu não quero começar tudo de novo. Eu definitivamente quero continuar de onde eu parei. O que eu vi era muito maior e muito diferente, completo e muito mais bonito do que eu tinha visto com as almas que fizeram a passagem. Essa transição está bem ali ao nosso alcance. Está além das palavras que eu escrevi no meu livro. Eu ainda luto e sempre que eu falo sobre isso, preciso tentar encontrar palavras certas para expressar a imensidão. Estamos aqui nesse planeta por um tempo para aprendermos e crescer e fazer umas coisas e depois nós voltaremos para casa. E outra coisa que eu poderia dizer é que do outro lado nós estamos em casa. Lá é a fonte de todas as coisas. Você precisa se conectar com o seu propósito. Por que é importante que você tenha esse emprego? Por que é importante que você faça isso? Precisamos começar a saber o porquê. Conheça a sua ressonância, a sua frequência pessoal. E então, quando você souber, quando tiver um controle sobre todas as coisas que acontecem ao seu redor, veja se isso se alinha com quem você é. Temos que aliar as nossas vidas para que quando estivermos distraídos não estejamos perdendo o ponto. Então, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é mergulhar em si mesma. Pode ser mergulhar no que lhe traz alegria e no que é divertido para você. Isso é igualmente importante ao trabalho árduo de mergulhar nos gatilhos. Qual ferida precisa ser curada? Qual situação você precisa deixar de lado?
todos esses tipos de coisas. Quando nós nos equilibramos, podemos melhorar o nosso alinhamento com o nosso eu superior, e assim você pode manifestar intencionalmente para viver o seu propósito de alma. Você tem muitas alternativas para escolher a sua realidade. Saiba que a sua realidade é inteiramente baseada em sua perspectiva. Então eu te digo, você pode ditar qual será a sua perspectiva através dos seus pensamentos. Você pode pegar uma situação e vê-la de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Através desse olhar, podemos mudar a nossa realidade e a perspectiva do mundo em que nós vivemos. Quando fazemos isso, mudamos a frequência do nosso ser, e a nossa frequência se espalha para aqueles que estão ao nosso redor e os ajuda, inspirando energeticamente a mudar de frequência também. É assim que nós ajudamos a mudar o mundo. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.